entrei no Google 3x0, falei, mano do céu. Falei, eu não vou nem botar o segundo tempo pra eu não zicar, senão eu vou zicar. Mas... Aí deixei, fechou 3x0. Sabe o que é o pior? Pode falar, Gabriel. Não, pode falar, Gabriel. Não, rápido, tipo assim, o respeito que o Abel Ferreira conquistou com o Palmeiras, é isso aí, é o que ele falou, não vou assistir o segundo tempo pra não zicar, 3x0, eu também, tava 3x0, mano, espera o jogo acabar, ainda tem segundo jogo ainda, cara, você sabe que é uma das coisas que eu tava pra comentar, fala você, Oliveira, antes do Não, eu só quero comentar aqui, que se você estiver vendo aí, ó, aqui no rodapé, são informações que a gente traz pro programa, e o Henrique, o famoso Oreia, ele não colocou nada sobre a derrota da LDU. Cara, não tem como não falar, bicho. Mas não tem como eu colocar da derrota da LDU, Oliveira. A gente já tá em outra semana já. Não, eu vou falar do prognóstico pra quinta-feira, não o prognóstico de quinta-feira. Eu vou falar sobre a derrota da LDU, né? Não tem como falar do jogo contra a LDU sem falar do amasso. Cadê que você falou? Cadê Oliveira, eu não tô vendo. calma. Eu sei que você fala Palmeirinha, porque você tem um negócio com o Palmeiras, você posta bastante do Palmeiras, por sinal. Não, eu sei peraí. Que você tem um tesão no Palmeiras. Calma. Eu não tô lendo direito. Se eu vou fazer da derrota? Oliveira, se eu vou fazer um prognóstico... Oliveira, se eu vou fazer um prognóstico pra quinta-feira, obviamente eu vou falar da derrota, né, meu amigo? Não tem como eu não falar da derrota se eu vou fazer um prognóstico pro jogo, né? Mas se você quiser continuar, fala do Palmeiras aí. Então, prognóstico da quinta-feira, não da quinta-feira passada, que foi o sacode, o amasso. Aí não é prognóstico, a vergonha que vocês tomaram. Seria um diagnóstico, né? Sabe o que é o pior disso aqui? Começa com o prognóstico pra quinta-feira, então. Vamos falar então, obrigado, Kira. Vamos falar de quinta-feira. O jogo que o Palmeiras fez, vamos lá, o jogo que o Palmeiras fez na quinta-feira passada foi um jogo absolutamente, um primeiro tempo, né? Vamos falar do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo absolutamente ridículo, né? O Palmeiras contra a LDU no primeiro tempo, todo mundo sabe como a LDU funciona dentro de casa. Obviamente, né, tem várias questões, né? Altitude, a gente pode falar. O próprio calendário lá do Campeonato Equatoriano para a LDU em si parou, né? Então a LDU só tá jogando a Libertadores nesse momento, né? Então foi uma ajuda que a própria confederação deu. Então os caras vieram descansados. E jogar lá na altitude, obviamente, os caras vieram pra cima com tudo no começo do jogo, né? E o Palmeiras não soube administrar. O que o Palmeiras fez contra o River Plate, por exemplo, o Palmeiras não soube fazer contra a LDU. O Palmeiras não conseguiu administrar o começo do jogo, que vem fazendo normalmente nos jogos. Contra o próprio Flamengo fez isso, né? E lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o primeiro tempo foi um amasso. Vamos falar bem da verdade? Foi 3 e foi pouco. Era pra ter sido até mais no primeiro tempo. No segundo tempo, já o jogo ele ficou muito parelho, né? Ficou um jogo mais parelho e a gente pôde ver algumas chances ali até do próprio Palmeiras. Mas foi um jogo muito aquém do Palmeiras. E, na minha opinião, como eu falei aquele dia, né, no vídeo que eu mandei pro Gabriel depois e tal, não entendi. E a gente tava em live, né, quando saiu a escalação do Palmeiras, e eu já comentei isso, né, depois falou-se de uma lesão do Aníbal, tudo bem, aí a escolha do Emiliano, ok, mas a própria entrada do Rafael Veiga, né, ali eu não consegui entender o porquê da entrada do Rafael Veiga no jogo da altitude. O Veiga que não vem atuando bem, né, vem de 2 jogos bons aí, mas a gente sabe que o físico do Veiga já não é mais aquele físico que a gente tinha anteriormente, né, então eu de fato não entendi a entrada do Veiga, e principalmente fazendo ali uma função que normalmente não é a dele, né, e agora sim, fazendo um prognóstico, o Palmeiras vai ter que escalar uma montanha absurda, né, porque o Palmeiras vai ter que se expor desde o primeiro minuto, obviamente, e aí é uma das coisas que eu deixei pra comentar hoje na live, a gente ouve os torcedores santistas, os torcedores são paulinos e os corintianos zoando o palmeirense, mas mesmo assim, ainda com receio. Eu acho que hoje o Palmeiras é o único que tem a capacidade de fazer esse tipo de situação, de trazer esse tipo de situação. Ih, tá eliminado. Será? Puta, não vou assistir o segundo tempo, porque pode ser que o Palmeiras empate e tal. Quem? Gabriel. Henrique, só rapidão pra te fazer essa pergunta, pra você continuar, inclusive, nesse ponto. E também pra gente ter o corte, que eu não sou bobo, né? Fala pra gente os motivos de o Palmeiras, por que você acredita na classificação do Palmeiras? Não, além de ser torcedor do Palmeiras, obviamente. Ô, Gabrielzinho, vamos falar bem da real, cara. A gente até puxou uma estatística no grupo do Palmeiras, tirando o jogo contra o Cruzeiro, né, porque foi antes essa estatística, nos últimos 7 jogos o Palmeiras fez 26 gols dentro de casa, cara. 26 gols dentro de casa. E tomou 5, né? Então o Palmeiras vinha numa margem ali de 4x1, 3x0, 5x1 contra o próprio Red Bull. Então, assim, vem trazendo, a gente acredita nisso, e depende muito, né, Gabriel, do jogo, como vai começar. Se o Palmeiras fizer um gol, cara, até os 15 minutos, eu vou te falar que eu não sei se a LDU aguenta. E tem uma coisa muito boa, né, que aconteceu no final do jogo, que foi a expulsão de um dos principais jogadores dele. Já era pra ter sido expulso antes e foi expulso depois da entrada no GI, né, cara? Então, assim, pelos últimos jogos antes do Cruzeiro, que o Palmeiras vinha fazendo dentro de casa, a gente tem sim essa expectativa e essa confiança pra quinta-feira, cara, de verdade. Mesmo sendo uma montanha muito alta pra escalar, e principalmente, né, visto o jogo de São Paulo e a LDU aqui no Morumbi, a gente sabe que a LDU é um time muito forte no contra-ataque. Então esse vai ser o maior risco que o Palmeiras vai correr. Mas é aquele negócio, vai ter que correr o risco pelo péssimo jogo que fez lá na altitude de Quito, cara. Ô, Kira, você acredita em meu Pai Noel? Ô, Oliveira, deixa eu te falar um negócio. Aqui. Vou falar um negócio aí pro Henrique. Trouxe dado, né, Henrique? O dado que eu tenho, que eu também vi, é que o Palmeiras nunca virou na Libertadores um 3x0. Não sei se fora, em casa, acho que nunca virou em nenhuma ocasião, né? Um 3x0. E aí, cara, eu vou te dar a minha opinião agora, eu vou falar pra você assim, ó. Tô sendo 100%. Não vai dar pra falar 100% porque eu sou São Paulino, você vai achar que eu tô querendo zoar vocês e tal. E assim, realmente, cara, eu acho que você tá certo no que você falou. Eu acho que o Palmeiras é o único time que a gente zoa com o pé atrás. E assim, se fosse no Brasileiro, cara, esse jogo, que tem a arbitragem a favor ainda, bicho, ninguém ia estar zoando. Todo mundo já tá esperando o Ramon chegar lá no Allianz. Como é Libertadores, eu acho que a arbitragem não vai ter tanta influência assim. Mas assim, cara, realmente, o Palmeiras é o único time que eu acho que dá um medo, assim, de, pô, os caras conseguem reverter e conseguem sair dessa. Mas assim, analisando friamente, cara, eu não acho que o Allianz seja um fator, oh meu Deus, o Palmeiras no Allianz.
Você tá falando aí dos gols, dos números do Palmeiras, mas eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que boa parte desses números sejam de jogos no Brasileirão, contra equipes mais inferiores, contra numa pressão. Por exemplo, teve jogo contra o Cruzeiro agora, uma pressão pra ganhar, não ganhou. Contra o River Plate sofreu pra cacete pra passar, tomou os gols lá, assim. Por quê? Cara, você falou uma coisa que é verdade. Se fizer o gol até os 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vai amassar e, assim, tem grandes chances de ganhar. Mas se não fizer esse gol aos 20 minutos, cara, na minha opinião, a torcida joga contra. Passa a jogar contra. Passa a ser um ponto de pressão pros jogadores, pro próprio Abel. Então, assim, se não fizer esse gol, cara, até os 20 minutos, já vai começar a ter aquelas, ei, porra, não sei o quê. E normal, toda a torcida tem isso. Mas eu acho que a do Palmeiras era um pouco mais chata, nesse sentido de, tipo assim, mano, por exemplo, eu tava no estádio contra a LDU no Morumbi. A gente tomou o gol, cara, isso não tem como, a torcida sente o gol. E a torcida da LDU começa a cantar lá do outro lado. E vai ter LDU em peso no Allianz, com certeza. Então, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes, cara. Eu acho que a vantagem maior do Palmeiras no Allianz é mais o sintético do que a torcida. E eu tô falando isso de forma tentando ser 0% clubista e não dá pra ser porque eu sou São Paulino, então sempre vai ter essa conotação no que eu tô falando aqui. Mas, cara, eu, como palmeirense, estaria preocupado, porque eu acho que em momentos de pressão, o Palmeiras é melhor fora de casa do que dentro de casa. Eu acho que em momentos de pressão demonstrou isso na temporada, e eu acho que quinta-feira é uma prova disso, né? Uma prova de que agora é o vai ou racha. E aí, se não faz esse gol até os 20, cara, aí a LDU vai jogar, vai começar a ter o contra-ataque, o torcedor começa a ficar impaciente, e eu acho que isso joga contra o Palmeiras, de certa forma. Que assim, ó, você tem razão nessa questão que você fala, principalmente hoje quando a gente fala do futebol brasileiro que tá extremamente elitizado. Então, se você pegar os valores dos ingressos desse jogo, cara... Eu acho que passa muito por isso, cara. Passa muito. Porque assim, ó, no começo, cara, a festa é linda. Faz o mosaico, a torcida inflama, começou o jogo, cara. Palmeiras pegou duas, eu não vou falar nem de gol, tá? Nos primeiros 5, 10 minutos. Mas o Palmeiras foi pra cima, deu 2 chutes no gol, o goleiro pegou, a bola bateu na trave, a torcida ela continua, né? Agora, se realmente o Palmeiras não fizer o gol ali 20, 25 minutos do primeiro tempo, não sair com um placar positivo de 1, 2 a 0 no primeiro tempo, obviamente vem muito dessa realidade da elitização pra dentro do Allianz Parque, tá? Eu acho que o Palmeiras de São Paulo é o que mais sofre com isso. Por quê? Por causa dessa questão do valor do ingresso, né? Eu acho Sim, tem um lado positivo, Kira, que é o quê? Esse jogo em específico, tá? Principalmente jogos de Libertadores, né? Consegue ingresso quem é aquele torcedor fiel, não que é coisa de gambá, né? Mas aquele torcedor leal, né? Aquele torcedor que vai todos os jogos por conta do rating. Quando a gente vai em jogos, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, pode pegar um exemplo aí. Um jogo domingo, 8h30, ainda tinha ingresso disponível até o intervalo do jogo. Então você vê muita gente ali que tá visitando, por exemplo, São Paulo e fala assim, vou conhecer o Allianz, entendeu? Isso existe mesmo. Eu já fui em vários jogos de gente passando assim, que veio pra assistir um show e vai ver o jogo, entendeu? Esse jogo em específico, o lado positivo disso é o quê? Hoje o Sócio Avante tem mais de 200 mil torcedores, né, cara? Então, assim, é um facilitador pra aquele cara que tá todo jogo ali, ele vai ter a oportunidade de comprar um ingresso, né? Então isso é um lado positivo, tá? Eu entendo, mas, por exemplo, contra o River Plate, era um jogo desse também, nesse sentido. E, cara, até enquanto o Palmeiras tinha uma vantagem, mas ter tomado o gol do River, você já sentia a torcida nervosa. Você, tipo, tomou o gol, tava em vantagem ainda, mas você sentia o estádio meio, pelo menos pela televisão, acho que não tava lá, mas pelo menos pela televisão você sentia. Cara, é o que eu falo, eu assisto, dos jogos que eu assisto Palmeiras, joga mais à vontade fora de casa do que dentro de casa. Nesse ano, principalmente, tá, Kira, por muitas vezes a gente passou por isso, jogando melhor fora do que dentro de casa. O que acontece, a diferença pra mim, né, do jogo do River pra esse jogo, quando o River fez o gol, na realidade, empatou o jogo, né? Foi 2-1 lá e o River empatou aqui quando fez 1-0. Então o jogo tava indo pros pênaltis. E o palmeirense já fica cabreiro com essa porra de pênalti, né? A gente sabe que em pênalti ali fica um pouquinho complicado pra nós. Então já dá aquela estremecida. Nesse jogo, cara, o brasileiro ele gosta muito disso, né? De torcer por uma superação. Se o jogo tivesse sido 6-0 pra LDU, o palmeirense ia acreditar. O São Paulino, se tivesse perdido de 3-0, como perdeu de 2-0 lá, foi pro Morumbi acreditando e tudo mais. Então o brasileiro tem muito disso de superação. Eu acho que tem essa pequena diferença aí entre esse jogo contra o River Plate. Cara, mas assim, é o que eu falei. Começar o jogo indo pra cima, do jeito que o Palmeiras estava jogando, e foi uma das coisas que eu falei já trazendo pro jogo do final de semana contra o Cruzeiro. Esse jogo contra o Cruzeiro em específico foi um puta de um desafio pro Palmeiras, mostrando mais ou menos o que a gente vai encontrar contra a LDU. E o time do Cruzeiro, obviamente, é muito mais técnico que o time da LDU. Então eles conseguiram amarrar o jogo, fazendo aquelas pequenas faltas, fazendo aqueles lances ali na lateral. Então a partir dos 9 minutos, cara, que quando o Palmeiras tentou uma pressão inicial, eles começaram a trocar bola, fazer uma falta ali, o juiz parou muito o jogo, né? Então isso facilitou e foi mais ou menos uma demonstração do que acredito eu que vai acontecer com a Libertadores. Lado negativo, o Palmeiras não conseguiu, de fato, atuar como vinha atuando anteriormente. Lado positivo, a gente sabe que a LDU é muito abaixo do que o Cruzeiro é hoje, né? Então tem esses fatores aí pré-determinantes para esse jogo de quinta-feira. O Henrique, pra gente colocar aqui já alguns participantes que vai entrar na pauta do Palmeiras. Vamos falar aqui do Alexandre. Oi, aqui é Alexandre Boris, de São José do Rio Preto, tudo bem? Então, eu queria passar minha indignação sobre grande parte da mídia aí do futebol com relação ao jogo de ontem, tá? No Globo Esporte hoje, o Fred, que se diz palmeirense, tem que se sujeitar a fazer uma reportagem dessa, e começou falando sobre o empate, que ficou em 0-0, tal, Palmeiras e Cruzeiro, aí falou, teve um lance polêmico no jogo. Aí mostrou só do Gomes, que fez aquela falta que recebeu amarelo, se era para ter recebido amarelo ou vermelho. Foi a única coisa que falaram sobre o jogo. O único lance polêmico, tá? E sobre o jogo de quinta-feira, eu ponho muita fé, sim. 4-0 pro Verdão. Um abraço. Henrique, sobre esse lance, eu vou colocar aqui, pra gente discutir um pouco, e até queria colocar o Gabriel e o Kira nessa discussão, com relação ao vermelho que faltou aqui, né, bicho? O que você acha, Gabriel? Faltou vermelho? Vai falando aí, Gabriel, que eu vou ao toalete.
Não tá aparecendo, Lucas, o vídeo. É isso que eu ia falar, não tá aqui pra mim, pelo menos. Opa. Agora sim, agora sim. Você acha Cara, que faltou culhão da parte da arbitragem, cara? É o vermelhinho faltou aqui, né, bicho? Cara, não sei Olha. nem se... É difícil, cara. Porque, assim, esse é lance típico de regra, né? Eu acho que até o do Andrés falaram muito que tinha interpretação e tudo mais. Esse pra mim chega a ser pior, cara, porque esse aí, o do Andrés com São Paulo, né, que eu tô falando. Esse lance aí do Gustavo Gomes chega a ser pior quase de manual, sabe? Pra poder expulsar, porque é aquela coisa, acima do tornozelo, o cara vai acima do tornozelo, não pegou bola, não pegou nada, pronto, acabou. É isso, vermelho. Só que eu não sei se faltou culhão, viu, Oliveira? Não sei se faltou, assim, o cara não teve coragem de dar esse cartão. Não, acho que, de novo, a gente tá no papo de ruindade, cara. Na hora no áudio do VAR, o juiz fala assim, como é que ele fala? Ele chuta a bola, ele acerta a bola e depois não dá tempo de tirar, por isso é amarelo. Cara, aí volta naquilo que a gente fala, né? Uma coisa do pênalti sem querer no Tapia, que foi sem querer e por isso não foi falta. Cara, olha a forma que o Gustavo Gomes entra na jogada. É uma forma totalmente displicente, imprudente que ele entra. Assim, não tem esse negócio de, não dava tempo dele tirar. Aí teve um cara comentando. Então quer dizer que se não dá tempo dele tirar, ele quebra a perna do cara, é amarelo. Só porque não deu tempo dele tirar. Não existe isso. Acho que a maior comparação que a gente pode fazer é mais simples. Estão mudando a regra pra justificar o que eu não sei. E aí eu acho que vai de encontro com o que você falou, Gabriel. Eu acho que ele não teve culhão pra expulsar dentro do Allianz o Gustavo Gomes. Mas eu acho que a comparação mais simples, concordando com você, que era essa coisa, por exemplo, da mão na bola na mão, que muitas vezes a regra colocava como intenção, né? Quantas vezes o cara vai ter a intenção de colocar, de abrir o braço e colocar a mão na bola? É muito difícil de julgar, fica a interpretação e tudo mais. Então, sabe, o cara não... Você não tem como... É um sem querer, né? Quase a maioria das vezes que o cara põe a mão na bola é sem querer, né? Então você tem que interpretar de outra forma. Fazer uma coisa mais exata, vamos dizer assim, né? Bateu de tal forma é pênalti, não bateu de tal forma é pênalti. É a mesma coisa pra esse lance que eu concordo com você, que ainda que tenha pego a bola, até falei errado, né? Que não pega a bola, não pega nada. Pega, assim, bastante a bola, mas isso de não dar tempo de tirar, pode ser. Mas, como você falou, não tem como perdoar ele. Sem querer também é falta, sem querer também é vermelho. Não tem jeito. Ô, Henrique, eu, o Kira, o Gabriel, 99% da população mundial acha que deveria ser... Não, Oliveira, cartão 99% vermelho. não. 99% não. Se você Entendeu, acompanhar vai. todas as mídias Responde a falando pergunta. disso, se você acompanhar todas as mídias que falaram desse lance hoje, muitas delas falaram o que eu falei ontem no grupo. E vou trazer um exemplo, tá? Repete pra gente aqui que você falou no grupo. Eu vou falar. Pra mim, é um movimento natural. Continuo falando, movimento natural. Ele em nenhum momento... Peraí, Kira, você falou, deixa eu falar aqui. Não tira intensidade. Ó, vamos lá. Intensidade, Kira, mas assim, ó, que nem ontem eu ouvi no grupo assim, mas se quebrar a perna do cara... Porra, eu até citei um exemplo do jogo do Borussia nesse final de semana. Foi uma dividida de lance, o cara quase quebrou o joelho do outro. E nem por isso, em algum momento, o VAR foi acionado por isso, porque é um esporte de contato. E eu vou trazer um exemplo muito claro que aconteceu nesse final de semana. Breno Bidon. O Breno Bidon do Corinthians, ele muda totalmente o movimento dele para acertar o joelho do cara do Vitória. O que aconteceu com ele? Ele foi expulso, mas ele foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Ou seja, a gente fala de tantos, e teve vários lances. Teve o lance contra o Flamengo e Palmeiras agora o Pulgar, mesma coisa. O Maurício ainda toma o cartão amarelo. Então, assim, a gente fala de tantos critérios, e quando a gente tem a mesma avaliação de 2, 3 árbitros em 3 jogos diferentes, que não tinham nada a ver, né? Palmeiras e Cruzeiro brigam por uma coisa, Vitória e Corinthians brigam por outra situação, né? Então são jogos que não mudam nada ali entre ambos, tá? E são critérios que são utilizados da mesma forma. Eu não entendo por que tanta essa polêmica, de verdade, sobre esse lance do Gustavo Gomes. É o que falaram no grupo ontem, cara. Se fosse o contrário, se fosse um jogador do Cruzeiro dando uma entrada dessa no Vitor Roque, vocês estariam esbravejando pedindo o vermelho. Esbravejando. Porque isso, cara, não é porque é o Palmeiras, não é porque é o Cruzeiro. Inclusive, eu ouvi falar eu não assisti o jogo, eu ouvi falar que tiveram outros lances polêmicos, inclusive a favor do Cruzeiro, né? E aí eu não sei se o Oliveira separou pra colocar depois pra gente avaliar, porque eu não vi. A favor do Palmeiras? Enfim, não sei. Mas assim, cara, isso aí, o Henrique, desculpa, mano, é nitidamente pra vermelho. Assim, eu vi e revi esse lance. Na primeira vez que eu vi o lance, a primeira vez eu falei assim, não foi pra vermelho. Na primeira vez. Aí depois, quando eu fui olhar outro ângulo, eu voltei e revi de novo. É o lance que talvez eu entendo o árbitro não dar no campo. Mas quando ele é chamado, e aí você falou de opiniões de árbitros, né, de 3 árbitros diferentes, mas na opinião do VAR, o árbitro do VAR era pra vermelho. Se ele chamou, é porque ele achou que era pra vermelho. Então assim, cara, Sim. eu acho que... Sim, mas eu concordo, Kira, assim, ó, eu respeito a sua opinião, tá?